Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar na Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. Nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Ney Penalva, com a prece inicial, Rita, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Ney Penalva, eu, Marcos, Maria Elisete e Cris, com as reflexões do mesmo, e nosso irmão Marcos com a prece final. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Façamos a prece para o nosso irmão Ney Penal. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, irmão maior, nós vos agradecemos, Senhor, por essa abençoada oportunidade de levar a Tua palavra através desse meio de comunicação. É tão bom, Senhor, termos esse conforto, ainda ter a Tua palavra como refrigério, que pode ser aplicada em todas as nossas atividades. Seja o nosso guia, Mestre, nos ajude a compreender bem o Evangelho que será realizado. Ilumina todos os participantes para que cada um possa ser inspirado pelos Espíritos que orientam esse trabalho. Que eles possam agora vir até nós, nos dando amor, nos auxiliando no entendimento das leis do Pai. Fica conosco, Senhor, e que possamos iniciar o nosso Evangelho com paz, amor e compreensão. Que assim seja. Bem, capítulo 106, Caminho, Verdade e Vida, dar. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas, e se ouvimos-lo recomendando estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Certo, os mercadores da má-fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegria nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam, e quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes o que deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Realmente é um conselho muito importante de Jesus, quando ele fala, né, dá a quem te pediu. Claro que a alegria de quem dá ela tem essa certeza dentro de si, porque o ato de dar traz muita alegria, muita felicidade,
o ato de dar, ele simplesmente nos coloca assim diante de ficarmos desprendidos supérfluo, aquilo que eu não quero mais, aquilo que não me serve mais. Mas quando o ato de dar, ele está ligado a um objeto, ou uma situação, ou uma doação qualquer, que pode ser a nível material ou espiritual, mas daquilo que realmente nós queremos, poderia até nos fazer falta ao dar, mas é este dar que realmente nos traz alegria e nos traz felicidade. Eu sei que não é muito fácil a gente dar a quem nos pedir, porque muitas vezes tem pessoas que nos pedem além do que nós poderíamos dar. Então, é necessário que tenhamos também, façamos, que refletamos, a gente venha a refletir, que venha, como é que se diz assim, a ter um pouco de cautela, porque pelo próprio texto, Jesus não dava simplesmente o que as pessoas queriam. Jesus dava o que eles necessitavam. Por quê? Porque Jesus ele tinha condições de conhecer a mente, né, o coração das pessoas, e justamente ele dava aquilo que as pessoas mais precisavam. O que nós precisamos também fazer é esse treino, é orar, é pedir conselho aos bons espíritos, pedir conselho ao próprio mestre para que ele nos mostre a melhor forma de darmos, ou seja, dar sem esperar recompensa, dar sem criar situações de humilhação, porque muitas vezes a gente dá, mas o outro se sente humilhado porque foi obrigado a receber aquilo que nós demos. Então nós temos que ter muito cuidado nesse ato de dar com sabedoria, né? Dar com muito cuidado e dar sem que esse ato venha humilhar aquele que está recebendo, porque realmente a alegria de quem dá é muito maior do que a de quem recebe. Rita e Ney, né, trouxeram muito bem a interpretação desse texto quando traz para a gente o cuidado que nós precisamos ter no ato de dar, né, na doação. Né? Tem até aquela passagem onde é dito: não saiba a sua mão direita que faz a esquerda, ou seja, tenha cuidado na hora de dar para que você não provoque humilhação em alguém, como bem disse Rita. Não é? O ato de dar, ele tem que ser muito mais do que dar, tem que ser uma doação. E a doação é algo com amor, com sentimento, não é? Com tranquilidade, com paz, para que a pessoa que receba uma ajuda, uma palavra amiga, não se sinta embaraçado, nem se sinta constrangido perante as outras pessoas. Então é importantíssimo que nós tenhamos sempre esse cuidado e, como diz no texto também, que esse dar tem que ser de acordo com a necessidade da pessoa. Nem sempre a necessidade dela é o que ela quer. Né? Às vezes a pessoa quer muito mais, mas ela precisa muito pouco, ou precisa de uma outra forma. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado e que a gente possa exercitar muito bem essa mensagem que o Cristo nos deixou, né, que o nosso Pai amigo nos deu, que é que a gente possa exercitar, que a gente possa praticar esse ato de dar, mas com solidariedade, com amor e com respeito. O que eu posso acrescentar de tudo que já foi dito e o que eu sinto aqui da mensagem é que existe uma situação que é imprescindível que a gente perceba, né? Quantas situações a gente não vê de pessoas teoricamente fazendo caridade, distribuindo
às vezes mantimento, cesta básica, às vezes em ações com moradores de rua, e na verdade, às vezes depois vem uma exploração da consciência dessas pessoas e do seu entorno. Quantas situações a gente não presencia nos noticiários, na vida real. Então, o texto ele nos traz para essa reflexão do dar, né? Quando Jesus diz que dê a todos, sem ver a quem. E ele foi o exemplo disto, porque como exemplo e como espírito perfeito, ele tinha a percepção de entender qual era a real necessidade de cada ser humano naquele momento. E o texto nos traz a refletir isso. Às vezes, a gente acha que o que a pessoa está precisando é de algo material, e às vezes a pessoa está precisando de um apoio afetivo, de um apoio emocional, de um norte para que ele possa vivenciar o lado espiritual. E o mais importante de tudo, que é o que realmente eu senti como um todo, é que esse ato de dar, ele vai ser efetivamente percebido se você está ou não fazendo de acordo com o que o ensinamento do Evangelho tenta nos trazer, já que nós estamos falando de Jesus, é quando vão nos tirar, quando ocorre que estão nos tirando aquilo que a gente precisa, seja ele material, seja ele espiritual, seja ele familiar, seja ele em todas as situações da nossa vida. Aí nós voltamos, às vezes, a ser humano, e certamente talvez o nosso espírito não esteja preparado para conseguir compreender de que se trata de um processo que nós precisamos evoluir. E algumas vezes a gente é egoísta e tenta ver como aquela situação nos coloca, seja ela qualquer uma das situações. E aí Jesus, ele mais uma vez demonstra o exemplo de humildade, quando te tiraram aquilo que qualquer um de nós reagiríamos, que era a própria vida. Ou seja, não deram o direito dele continuar a sua obra, que na verdade tinha que ser interrompida porque era uma determinação do Pai. Mas ele dá o exemplo, mostrando que ele, com toda a perfeição que tinha, com todo o poder que poderia recorrer, ele demonstrou para a humanidade que até nessa hora a gente tem que saber dar. E o mais importante é que ele deu, naquele momento, o seu sangue e o seu espírito para cumprir a sua missão e deixar essas palavras para a gente. Então, que nós fiquemos atentos a esse aspecto de quando nos tiram, como é que nós estamos reagindo. Será se a gente está conseguindo compreender que se trata de um processo que nós precisamos aprender, ou estamos sendo também, às vezes, pragmáticos ou materialistas ou incompreensíveis com a situação? E olhar sempre para o exemplo de Jesus, que ele abriu mão de tudo por nós. E por este motivo a gente está aqui, né, tentando prosseguir esse evangelho tão lindo e maravilhoso. Oi, ouvindo vocês, né, é mais uma complementar, na verdade, porque todos já falaram um pouquinho, ou melhor, o bastante também, né, sobre o dar.
é que tem muitas pessoas que, no caso, o significado do dar, acha que é na parte mais material. Usam essa questão do dar, às vezes, para se beneficiar, não estão propriamente pensando em se doar, em dar de coração. Muitos ficam preocupados, assim, como a convivência que eu tenho de pessoas próximas que eu já vi fazendo uma caridade, levando alguma coisa para uma pessoa que precisa, mas no fundo sempre tem aquela coisa, aquele que está doando, que está dando, tem um outro sentido, ele está com algum interesse. E também tem a questão da pessoa que recebe. Às vezes tu vai lá, tu dá de coração, tu quer ajudar aquela pessoa, e essa pessoa no momento ali fica feliz, contente, mas daí vê que consegue tirar mais de você, daí acaba usando aquilo ali, não faz nada por ele mesmo, ele fica só querendo receber. Então tem que ser um trabalho tem que ser bem refletido, tu tem que analisar muito bem para quem vai dar, no caso, se doar de coração, o que Jesus quer de nós. A nossa doação não material, mas a nossa doação, o nosso tempo, dar aquilo que a gente não precisa, né? Não é só isso, não é só simplesmente pegar uma roupa que eu não uso mais e dar para aquela pessoa porque eu não quero mais. Não é nesse sentido. Jesus não quer desta forma, né? Tanto que tem uma passagem ali que eu li hoje, referente que ele estava observando pessoas de posses dando aquilo que estava sobrando, enquanto uma senhora viúva que não tinha nada para dar deu o que pôde dar, até mais do que poderia dar. Então aquilo teve muito mais validade, foi mais tenso, foi mais verdadeiro, foi realmente uma doação. Então esse é um trabalho assim de formiguinha. A gente vai ter que trabalhar muito para sempre, quando for fazer algo por alguém, tem que ver se essa pessoa, o que ela precisa realmente. Às vezes não é material, às vezes é um carinho, às vezes é uma conversa, às vezes é só um abraço. Então a gente tem que trabalhar bastante nessa parte, a gente tem que refletir muito, e esse texto é bem assim refletivo, ele te faz pensar nisso. Todos explanaram tão bem, né? Não teria nem muito a acrescentar. E precisamos mesmo observar o que estamos dando, né? Se estamos, né, nos doando, praticando a verdadeira caridade, né? Qual a intenção, né? Refletir sobre as consequências e o que vem trazer, né? Se vem trazer algo bom ou algo ruim daquela doação que estamos fazendo. Então, dar aquilo que as pessoas necessitam, né? Como foi bem explanado. E no texto, né, diz que o ato de doar vem de Deus. Então Deus não dá tudo aquilo que pedimos, né? Ele vai dar aquilo que necessitamos e o que merecemos. E assim também são os pais, né? Que tudo que o filho pedir, ele não vai dar. Os pais não dão tudo, porque sabe que nem tudo convém, né? Nem tudo vai fazer bem para o filho. Então a gente precisa sim doar com sabedoria, como a Rita bem destacou, né, que esse ato de doar, e muitas pessoas dão, né, acham que dá tudo aquilo que pede, a pessoa acaba sendo submissa. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Aí as pessoas vão pedindo, vão dando, achando que está fazendo bem, e não é nesse sentido. Então, como destaca bem Emmanuel, né, que o ato não seja de leviandade, né? Para não ser assim, ser feito em algo, troca de alguma coisa, algum interesse. E Jesus, né, praticava o ato de dar, mas não o ato de pedir. E geralmente
nós só pedimos, né? Só queremos aquilo que a gente acha que vai nos trazer bem, é tudo aquilo que nós desejamos e que nem sempre é aquilo que vai fazer bem. Então a gente exige, a gente reclama. Então essa mensagem é para que a gente dá, né, com coerência, e em vez de pedir, que sejamos gratos, né, a Deus pelo que já temos, por todas as bênçãos, e agradecer, né, e o que for da vontade do Pai vai chegar até nós. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns minutos. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e àqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais, que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos ao nosso irmão Marcos a condução da prece final. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui para agradecer por nos permitir, a cada um desses irmãos que dedicaram um pouquinho do seu tempo para poder interpretar e procurar entender e procurar levar as palavras do Evangelho para outras pessoas. Sabemos que somos imperfeitos, mas estamos tentando, junto com todos que aqui estão, buscar fazer com que a sua palavra possa chegar e, quem sabe, consolar a tantos e a tantas que possam estar precisando. Desta forma, Senhor, agradecemos por ter nos permitido participar e organizar mais uma vez esse Evangelho do Lar. E pedimos que, para cada ausência que possa ocorrer, que seja preenchido por alguém que possa, de fato, nos ajudar a contribuir com a elevação do seu nome e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja.